Eu nunca gostei de acampamentos. Desde criança, eu evitava a ideia de dormir no meio do mato, cercado por sombras e barulhos estranhos. Mas, quando meu amigo Lucas insistiu para que fossemos passar o fim de semana acampando em um parque isolado, eu acabei cedendo. Vai ser uma experiência divertida, ele disse, com aquela empolgação que sempre me pegava de surpresa. Nada de terror, só diversão. Eu estava um pouco desconfortável, mas pensei que poderia ser apenas um jeito de sair da rotina, de me afastar um pouco das coisas que me preocupavam. Nunca imaginei que essa decisão me levaria a um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Nós chegamos ao parque no final da tarde, antes que o sol se despedisse por completo. O lugar era lindo, com árvores altas e o som suave de um riacho próximo. Escolhemos uma área afastada do acampamento principal, onde não havia ninguém por perto. Perfeito para a gente ficar em paz, Lucas disse, enquanto montávamos a barraca. Ele estava tão animado que não percebeu os detalhes estranhos ao redor. Eu, por outro lado, não conseguia deixar de notar a sensação de que estávamos sendo observados. As árvores, com seus troncos tortuosos, pareciam se esticar para nos cercar, e o vento sussurrava de uma maneira desconfortante. Logo que montamos o acampamento, decidimos fazer uma caminhada pela trilha próxima, como se fosse a maneira de entrar no espírito do acampamento. Mas, conforme avançávamos, o cenário começou a mudar. As árvores pareciam se tornar mais densas, e a luz do dia foi desaparecendo de forma mais rápida do que o esperado. O som do riacho, que antes era suave, foi ficando mais distante, e uma estranha quietude se abateu sobre nós. Acho que estamos indo longe demais, disse eu, começando a me sentir incomodado. Mas Lucas estava determinado a continuar. Foi quando passamos por uma curva na trilha e vi algo que me fez gelar, uma cabana. Era pequena, velha e estava completamente coberta de musgo. As janelas estavam quebradas, e a porta estava encostada, como se estivesse esperando alguém entrar. Eu sabia que não devia, mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Vamos dar uma olhada, Lucas disse, quase que puxando-me em direção à porta. Eu hesitei, mas, ao ver sua expressão entusiasmada, acabei indo. Dentro da cabana, o cheiro de mofo era insuportável. O lugar estava vazio, exceto por alguns móveis velhos e pedaços de madeira espalhados pelo chão. Mas algo naquelas paredes me fazia sentir um calafrio crescente. Quando olhei mais de perto, percebi que as paredes estavam cobertas de desenhos, mas não eram desenhos comuns. Eram rabiscos, palavras e símbolos feitos com uma tinta escura, quase como se alguém tivesse tentado comunicar algo, mas de uma forma completamente incompreensível. Meu estômago revirou, mas Lucas não parecia notar nada estranho, estava tão absorto na exploração do lugar que nem se deu conta da atmosfera pesada. A tensão aumentou quando ouvimos um barulho vindo de fora, algo como passos leves na trilha. Eu imediatamente olhei para Lucas, que estava com um sorriso nervoso no rosto, e sugeri que saíssemos. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer movimento, ouvimos uma batida, um soco forte na porta da cabana. Foi um som tão inusitado que meus nervos saltaram. Olhei rapidamente pela janela quebrada, mas só vi a escuridão da floresta. Eu estava começando a entrar em pânico. "Quem está aí?" perguntei, tentando manter a calma. Mas não houve resposta. O silêncio se instalou de novo, mais pesado do que antes. A sensação de que estávamos sendo observados ficou ainda mais forte. Eu podia ouvir minha própria respiração, e o som do vento que antes era reconfortante agora parecia uma ameaça. Eu sabia que algo estava errado. "Lucas, vamos sair daqui agora", disse eu, pegando sua mão e tentando arrastá-lo para fora da cabana. Mas ele não queria ir. "Acho que podemos encontrar algo interessante aqui", ele disse, sua voz um pouco tensa, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Eu insisti, mas, nesse momento, o som dos passos se aproximou, mais altos, mais claros. Antes que eu pudesse reagir, a porta da cabana se abriu lentamente. A imagem que vi me deixou paralisado. Era uma figura alta, vestindo um manto escuro, com o capô cobrindo a cabeça. O rosto estava escondido, mas a presença era tão forte que eu senti como se o ar tivesse se tornado mais denso ao seu redor. Os passos continuaram a ecoar pela cabana, mas a figura não se moveu. Ela simplesmente ficou ali, parada, como se estivesse esperando algo de nós. Eu estava sem palavras. O medo me tomou por completo,
e um instinto primal me fez querer correr. Mas o que mais me assustou foi o sorriso no rosto de Lucas. Ele olhou para a figura, com uma expressão calma, disse: "Finalmente você chegou." Eu fiquei sem entender, mas o pânico começou a tomar conta de mim. Lucas nunca tinha agido daquele jeito. Ele parecia diferente. A figura no manto levantou a mão lentamente, como se chamasse Lucas para se aproximar. Eu olhei para trás, para a trilha pela qual tínhamos vindo, e uma sensação de que algo estava fechado ao nosso redor me pegou de surpresa. Não havia mais saída. A cabana não era apenas velha, ela estava nos prendendo. O medo estava em todos os cantos, em cada respiração que eu dava, e o silêncio da floresta ao redor parecia um grito abafado. Eu sabia que a qualquer momento, algo horrível ia acontecer. Eu tentei pegar Lucas, puxá-lo de volta, mas ele estava completamente imóvel, como se estivesse em transe. A figura estendeu a mão para ele, e naquele momento, a realidade parecia se distorcer. A luz do luar atravessava as árvores e iluminava a cabana de forma estranha, dando à cena uma qualidade surreal. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas, em vez de correr, fiquei paralisado, observando a cena acontecer diante dos meus olhos, sem conseguir entender. A última coisa que lembro é a escuridão tomando conta de tudo. Não sei se desmaiei, ou se fui puxado para uma realidade diferente. Quando acordei, estava na trilha de volta, mas Lucas não estava mais lá. Não havia sinal dele, nem da cabana. O lugar parecia o mesmo, mas eu sabia que algo terrível tinha acontecido, algo que nunca seria explicado. Eu nunca mais voltei a esse lugar, e sempre que tento contar essa história, a sensação de estar sendo observado volta, como se a cabana ainda estivesse lá, esperando para nos pegar. Meu nome é Antônio, e por mais que eu tenha tentado apagar essa história da minha mente, não consigo. Eu já vi muita coisa ruim nessa vida, mas nada que se compare ao que aconteceu comigo naquela noite. Eu cresci no sertão nordestino, num povoado pequeno onde todo mundo se conhecia. Era uma vida simples, difícil, mas honesta. Meus pais trabalhavam na roça e eu seguia o mesmo caminho, desde pequeno acostumado a acordar com o galo, sentir o sol rachando a terra e ouvir o barulho do vento soprando seco entre os arbustos retorcidos. No sertão, a gente aprende cedo a respeitar os perigos da natureza, a não desafiar a fome nem a sede, e a temer mais os vivos do que os mortos. Porque no fim das contas, não são os espíritos que fazem mal, são as pessoas. Tudo aconteceu há mais de 20 anos, mas parece que foi ontem. Eu era jovem, recém-casado, e morava com minha esposa, Marta, numa casinha de barro no meio do nada. Tínhamos uma pequena plantação e algumas cabeças de gado, o suficiente para sobreviver. A vila mais próxima ficava a alguns quilômetros de distância, e para chegar lá, era preciso pegar uma estrada de terra que cortava um trecho de mato fechado. Era uma estrada perigosa, cheia de curvas e buracos, mas era o único caminho. Sempre ouvi histórias sobre assaltantes e jagunços que se escondiam ali, esperando os viajantes desprevenidos, mas nunca vi nada com meus próprios olhos. Pelo menos, não até aquela noite. Naquele dia, precisei ir até a vila comprar mantimentos. Era um trajeto que eu já tinha feito muitas vezes, sempre levando meu cavalo e voltando antes do anoitecer. Mas naquela tarde, o tempo virou. O céu ficou escuro de repente, o vento trouxe um cheiro estranho de terra molhada, e antes que eu percebesse, começou a chover. Não uma chuva comum, mas uma tempestade forte, dessas que deixam tudo escorregadio e fazem a terra virar lama. A viagem de volta se tornou difícil, e eu percebi que não conseguiria chegar em casa antes de escurecer. Minha única opção era continuar devagar e torcer para que a chuva passasse logo. A estrada, que já era ruim, ficou quase intransitável. Meu cavalo escorregava a cada passo, e eu precisava me segurar firme para não cair. O barulho da chuva batendo nas folhas e o vento assoviando entre as árvores criavam uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observado. Olhava para os lados e só via o mato fechado, escuro, balançando com a força do vento. Mas havia algo ali. Eu sentia. Não sei explicar como, mas sentia. Foi então que vi a luz. No meio da estrada, alguns metros à frente, havia uma pequena lamparina acesa. A princípio, achei que fosse algum viajante perdido, talvez um fazendeiro voltando para casa como eu. Mas conforme me aproximei, percebi que havia algo errado.
A luz não balançava com o vento, não parecia natural. E então, do meio do mato, surgiu um homem. Ele era alto, magro, com a roupa suja de lama e o rosto escondido sob um chapéu de couro. Não falava nada, apenas ficou parado no meio da estrada, segurando a lamparina e me olhando. Meu cavalo começou a se agitar, relinchando e tentando dar meia volta, mas eu o segurei firme. Perguntei se ele precisava de ajuda, se estava perdido, mas ele não respondeu. Apenas levantou a mão e apontou para trás de mim. Foi nesse momento que meu sangue gelou. Virei devagar e vi outras figuras saindo do mato. Eram 3, depois 4, depois 6. Todos vestindo roupas gastas, chapéus velhos e segurando facões. O silêncio foi quebrado por uma risada baixa, rouca, vinda do primeiro homem. O medo tomou conta do meu corpo, mas tentei me manter calmo. Disse que não queria confusão, que só queria voltar para casa. Eles não responderam. Apenas continuaram se aproximando. Meu cavalo, sentindo o perigo, empinou e quase me derrubou. Aproveitei a chance e puxei as rédeas com força, fazendo disparar para frente. Ouvi gritos atrás de mim, passos correndo, mas não olhei para trás. Meu único pensamento era fugir dali o mais rápido possível. Mas a estrada estava escorregadia demais. O cavalo perdeu o equilíbrio e caiu. Eu fui jogado para o lado, bati com força no chão e senti a dor tomar conta do meu corpo. Antes que pudesse me levantar, senti mãos me segurando, me puxando, e logo fui cercado por aqueles homens. Um deles chutou minha barriga, me deixando sem ar. Outro segurou meu braço e torceu com tanta força que ouvi um estalo. A dor foi insuportável, mas o que veio depois foi pior. Eles começaram a rir, a falar coisas que eu não entendia direito. Diziam que a estrada agora pertencia a eles, que ninguém passava sem pagar. E o preço era minha vida. Fui arrastado para o mato, jogado no chão e amarrado. O primeiro homem, aquele da lamparina, ajoelhou ao meu lado e puxou uma faca. Passou a lâmina devagar pelo meu rosto, como se estivesse decidindo por onde começaria. Eu tentei gritar, tentei lutar, mas estava fraco demais. Então, veio o barulho. Um tiro. Os homens pararam. Olharam ao redor, nervosos. Outro tiro. Dessa vez, mais perto. Eles se entreolharam, murmurando algo, e então, um deles caiu. Não entendi o que estava acontecendo, mas ouvi passos pesados, o som de cavalos, e então percebi. Alguém os havia seguido. Alguém estava vindo me salvar. Os homens correram, desapareceram no mato, e logo depois, vi um rosto conhecido. Era seu Damião, um fazendeiro da região, segurando uma espingarda. Atrás dele, mais 2 homens armados. Eles me desamarraram, me ajudaram a levantar e me levaram de volta para casa. Eu sobrevivi. Mas nunca mais fui o mesmo. Desde aquele dia, nunca mais andei sozinho por aquelas estradas. Nunca mais viajei de noite. Nunca mais esqueci os rostos daqueles homens, nem o som da lâmina passando pelo meu rosto. E até hoje, quando escuto o vento assoviando no mato, sinto um arrepio na espinha. Porque sei que eles ainda estão lá fora, esperando a próxima vítima. Meu nome é Carlos, e durante anos eu fui motorista de caminhão. Já rodei esse país inteiro, passei por todo tipo de estrada, conheci cidades grandes, vilarejos esquecidos e vi de tudo o que se pode imaginar na vida. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu comigo em uma madrugada solitária numa estrada vazia, um trecho abandonado que cruza uma área densa de mata fechada. Aquilo me assombra até hoje, e toda vez que conto essa história, sinto como se estivesse revivendo cada momento de pavor. Era uma noite abafada de outubro, o tipo de calor sufocante que só quem já atravessou o interior desse país entende. O ar parecia pesar dentro da cabine do caminhão, mesmo com as janelas abertas. Eu estava transportando uma carga de material de construção e meu destino era um pequeno município a algumas horas dali. O trecho que eu precisava percorrer era conhecido por ser pouco movimentado, pois uma nova rodovia havia sido construída, desviando o tráfego principal. Isso significava que, naquela estrada, eu estava praticamente sozinho. Enquanto dirigia, tentava manter a atenção na pista, mas o cansaço era um inimigo invisível que me rondava. Meus olhos pesavam, e eu precisava encontrar um lugar seguro para parar e descansar um pouco.
Foi quando avistei uma pequena entrada de terra, um antigo posto de gasolina desativado que muitos caminhoneiros usavam como ponto de parada antes da nova rodovia ser construída. Sem pensar muito, encostei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto, apenas quebrado pelo som dos grilos e pelo vento balançando as árvores ao redor. Peguei minha garrafa d'água e saí da cabine para esticar as pernas. O posto era pequeno, com a estrutura principal tomada pelo mato e as bombas de combustível enferrujadas e cobertas de poeira. Parecia que ninguém parava ali há muito tempo. Algo no ar estava estranho, uma sensação incômoda que eu não conseguia explicar. Era como se aquele lugar tivesse sido esquecido pelo tempo, abandonado não só por pessoas, mas pela própria realidade. Enquanto caminhava ao redor do caminhão, ouvi um som vindo da mata ao lado do posto. Parecia um murmúrio, baixo, quase como um sussurro. Congelei no lugar, tentando identificar de onde vinha, mas o silêncio voltou de repente. Meu coração bateu mais rápido. O cansaço estava me pregando peças? Decidi que era melhor não arriscar. Voltei para a cabine do caminhão, tranquei as portas e reclinei o banco para descansar um pouco antes de seguir viagem. O calor ainda era intenso, mas, com o motor desligado, a sensação de segurança dentro do caminhão era um alívio. Fechei os olhos, tentando ignorar a estranheza daquele lugar. Não sei exatamente quanto tempo se passou antes de eu acordar. Meu corpo ainda estava pesado de sono, mas algo me fez abrir os olhos de repente. A primeira coisa que percebi foi que a temperatura havia mudado. O calor sufocante tinha sumido, e um frio inexplicável tomava conta da cabine. Meus braços estavam arrepiados. E então, ouvi o barulho. Era um som baixo, rítmico. Como se alguém estivesse arrastando os pés no asfalto, dando passos lentos ao redor do caminhão. Meu corpo travou. O medo subiu pela minha espinha como um choque elétrico. Lentamente, deslizei minha mão até o painel e liguei os faróis. A luz forte iluminou a frente do posto abandonado, revelando o mato alto e os velhos pilares de concreto. Mas não havia nada ali. O som dos passos, no entanto, continuava. Eles agora vinham do outro lado do caminhão. Eu sabia que deveria ligar o motor e sair dali o mais rápido possível, mas meu corpo não obedecia. Minha respiração ficou curta e entrecortada. O silêncio voltou por um momento. Quando achei que talvez estivesse imaginando coisas, algo bateu na porta da cabine. 3 pancadas secas. Meu coração quase parou. Apertei os olhos, respirei fundo e me forcei a olhar pelo retrovisor. A escuridão era densa, mas, entre as sombras, vi uma silhueta parada ao lado da porta do caminhão. Era alta, magra demais, e sua postura era errada, como se os ossos estivessem deslocados. Engoli em seco. Minha mão tremia enquanto eu girava a chave na ignição. O motor tossiu uma vez, 2 vezes, e morreu. O pânico tomou conta de mim. Tentei novamente, girando a chave com força, mas nada aconteceu. E então, senti uma pressão na porta. Como se alguém estivesse empurrando levemente, testando a maçaneta. Meu peito queimava de medo. Fechei os olhos, murmurei uma prece rápida e tentei mais uma vez ligar o caminhão. Dessa vez, o motor pegou. Sem pensar 2 vezes, engatei a marcha e acelerei com toda a força. O caminhão saiu cantando o pneu, e, pelo espelho, vi a silhueta imóvel, observando minha fuga. Eu dirigi sem parar por quase 1 hora antes de ter coragem de olhar pelo retrovisor novamente. O frio sumira, o calor voltará, e o som da estrada me trouxe de volta à realidade. Quando finalmente cheguei à cidade, parei no primeiro posto de gasolina movimentado e desci do caminhão, sentindo meu corpo ainda tremendo. Nunca mais passei por aquela estrada. E até hoje, quando lembro daquela madrugada, me pergunto o que teria acontecido se o motor não tivesse ligado. O que aquela coisa queria? O que teria acontecido se eu não tivesse conseguido fugir? Essas perguntas ainda me assombram. Meu nome é Cláudio, e durante muitos anos eu vivi em uma pequena cidade do interior do sertão nordestino, onde todos se conheciam pelo nome e qualquer novidade se espalhava rápido. Cresci ouvindo histórias sobre crimes, desaparecimentos, injustiças e brutalidade, mas sempre achei que eram casos isolados, coisas que aconteciam com os outros, nunca comigo ou com minha família. Eu era um homem comum, trabalhador, casado,
pai de 2 filhos, sem inimigos ou grandes problemas. Levava uma vida simples, acordando cedo para trabalhar no campo, almoçando em casa com minha esposa e dormindo ao som dos grilos e do vento seco que soprava entre as árvores retorcidas. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Era um período de seca brava, daquelas que racham o chão e fazem a pele arder. As plantações estavam morrendo, o gado estava magro, e a cidade vivia em uma tensão constante, pois a escassez sempre trazia desespero. Quando a água some, quando o alimento se torna raro, as pessoas mudam. O medo transforma homens comuns em feras, e a necessidade pode levar até o mais pacato dos moradores a fazer coisas impensáveis. Eu sabia disso, mas ainda assim, não estava preparado para o que viria. Naquela noite, eu estava sentado na varanda de casa, tentando aproveitar um pouco do vento fresco, quando ouvi um barulho estranho vindo da estrada. Minha casa ficava afastada da cidade, no meio do mato, e quase ninguém passava por ali depois que o sol se punha. Peguei minha espingarda, que sempre ficava encostada na porta, e fiquei atento. O silêncio era absoluto. Depois de alguns minutos, ouvi de novo passos pesados na terra seca, o som de alguém caminhando devagar, como se quisesse se aproximar sem ser notado. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Chamei minha esposa, que estava dentro de casa com as crianças, e pedi para que ela apagasse as luzes. Ela não questionou, conhecia bem os perigos do sertão. Assim que a casa ficou no escuro, pude ver melhor a estrada, apenas iluminada pelo clarão distante da lua. E foi então que vi. 3 homens pararam bem na entrada do nosso terreno. Não disseram nada, não se anunciaram, apenas ficaram ali, imóveis, nos observando. Eu apertei o cabo da espingarda com força, esperando que fossem embora. Mas eles não foram. De repente, um deles deu um passo à frente e gritou: "Boa noite, amigo. Tamo perdido. Pode dar um gole d'água pra gente?" Era um pedido comum no sertão. Todo mundo que viajava por aquelas estradas sabia que a sede podia matar. Mas havia algo errado na voz dele, era muito calma, muito arrastada, como se não estivesse realmente com sede, mas apenas esperando para ver qual seria minha reação. Eu sabia que negar um pedido desses podia ser interpretado como falta de hospitalidade, até como uma ofensa, mas tudo dentro de mim gritava para que eu não abrisse a porta. "A água tá longe, no poço. Voltem amanhã de dia, que eu arrumo para vocês." Respondi, tentando manter a voz firme. Os 3 se entreolharam e ficaram em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então, o que tinha falado antes sorriu. "Pois então, acho que a gente vai ter que entrar para pegar." Foi rápido. Antes que eu pudesse reagir, eles avançaram. Eu disparei a espingarda, mas eles já estavam perto demais. O primeiro tiro acertou um deles no ombro, mas ele continuou vindo como se nada tivesse acontecido. O segundo tiro pegou no ar, eles já estavam em cima de mim. O impacto me jogou no chão, e senti a espingarda ser arrancada das minhas mãos. Um dos homens segurou meu pescoço com força, me prensando contra o chão de terra, enquanto os outros 2 entravam na casa. O som do choro das minhas crianças ecoou no ar, seguido pelo grito desesperado da minha esposa. Tentei me soltar, mas o homem apertou ainda mais, sua mão áspera como lixa contra minha pele suada. O cheiro dele era forte, suor, sujeira e algo mais, algo que me lembrou carne podre. Eles estavam lá para roubar, mas não só isso. Queriam nos machucar, nos fazer sofrer. E fizeram. Não sei quanto tempo durou. Podiam ter sido minutos ou horas, tudo se misturou num turbilhão de dor, gritos, pedidos de misericórdia e risadas. Eles riam. Como se tudo fosse um jogo, uma diversão. Eles não estavam ali apenas por necessidade, estavam ali porque gostavam daquilo. Quando finalmente foram embora, levando tudo o que tínhamos de valor, inclusive a pouca comida que nos restava, eu me arrastei até dentro de casa e vi o estrago. Minha esposa estava encolhida num canto, abraçada às crianças, o rosto coberto de sangue e lágrimas. O olhar dela nunca mais foi o mesmo. A cidade ficou sabendo do que aconteceu, mas ninguém fez nada. As autoridades eram fracas, e todos tinham medo. Diziam que esses homens já tinham feito isso antes, que atacavam casas isoladas, escolhiam famílias vulneráveis. E ninguém os parava. Eu não dormi mais desde aquela noite. Me tornei um homem diferente. Antes, eu era pacífico, confiava nas pessoas.
Depois, só restou o medo e a raiva. Passei meses andando armado, sem confiar em ninguém, esperando que voltassem. Mas eles nunca voltaram. O que restou foi o silêncio. O terror de reviver aquilo todas as noites. O olhar vazio da minha esposa. O choro baixo dos meus filhos quando acham que ninguém está ouvindo. E a certeza de que, no sertão, às vezes o maior perigo não vem da seca, das cobras ou do calor infernal, vem dos próprios homens. Meu nome é Eduardo. Até aquele dia, eu era um homem cético. Sempre tive uma explicação lógica para tudo, do tipo que nunca acreditaria em histórias de fantasmas ou lendas urbanas. Para mim, o mundo era feito de ciência, e qualquer coisa que parecesse fora do comum tinha, sim, uma explicação racional. Porém, o que aconteceu comigo naquela fazenda isolada no interior mudou minha visão sobre o que realmente acontece quando não há mais explicações. Eu sou topógrafo, e meu trabalho me leva a locais remotos e afastados da civilização. Aquele dia em particular foi o começo de um pesadelo que, até hoje, me persegue. O lugar era uma fazenda velha, no interior de um estado do Nordeste. A fazenda havia sido passada de geração em geração, mas há anos a família que a possuía não morava mais ali. No seu lugar, um homem idoso e o seu filho, um caseiro que parecia estar ali apenas para manter as aparências e dar uma mínima manutenção, moravam em uma casa que parecia quase em ruínas. Estava isolada, longe das cidades, e a única estrada que dava acesso à fazenda era um caminho de terra, estreito e mal cuidado, que se perdia na mata. Desde o momento em que cheguei, senti que algo estava errado. O vento assobiava entre os galhos das árvores e o ar estava pesado, como se algo estivesse à espreita. Ainda assim, tentei ignorar a sensação, afinal, era apenas mais um trabalho. O sol estava se pondo quando o caseiro, um homem de aparência cansada e expressão dura, me levou até a casa principal. As paredes de madeira rangiam a cada passo que dávamos, e as janelas estavam cobertas por tábuas, o que dava à casa um aspecto fantasmagórico. Havia um cheiro de mofo no ar, como se aquele lugar estivesse esquecido pelo tempo. O homem, aparentemente não se importando com a aparência do lugar, falou apenas o básico e se retirou para o seu canto. Fiquei ali, sozinho, em uma casa velha, com o som de madeira estalando e o vento batendo nas janelas. O ambiente era abafado, quente, e o silêncio era opressor. Passei o dia todo trabalhando, marcando pontos e fazendo medições, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Algo estava errado, mas não consegui identificar o que. No fim da tarde, a tempestade começou a se formar. O céu, que antes estava limpo, se fechou em nuvens escuras, e o vento ficou mais forte, sacudindo as árvores e arrancando folhas. O caseiro sugeriu que ficasse na casa durante a noite, já que a estrada de terra seria impossível de percorrer após a chuva. Relutante, aceitei, mesmo sabendo que não me sentia confortável ali. A noite caiu rápido, com ela, o peso da tempestade se intensificou. Relâmpagos iluminavam o céu, e trovões ecoavam pelo vale, fazendo as paredes da casa tremerem. A eletricidade falhou, e a casa ficou completamente às escuras, exceto pela luz fraca de um gerador velho que estava ligado na parte externa. O som do gerador vibrava pelos cômodos, mas parecia mais uma espécie de ruído constante e abafado, como uma presença invisível que se fazia notar. O caseiro havia saído para o seu quarto, e eu fiquei sozinho na sala principal, tentando não pensar nas sensações desconfortáveis que me perseguiam. Foi então que notei algo estranho. O ar estava mais denso, como se uma pressão invisível estivesse se acumulando, e a sensação de estar sendo observado ficou insuportável. O vento lá fora uivava com força, batendo contra as janelas e fazendo as portas rangearem. Mas, em meio ao barulho, eu ouvi algo que me congelou: passos. Não eram os passos do caseiro, que já estava em seu quarto, e eu sabia disso. Não havia ninguém mais na casa. Olhei para o corredor escuro, tentando focar, tentando entender o que estava acontecendo. O som era inconfundível, alguém estava caminhando ali. A luz da lanterna tremia em minhas mãos enquanto eu tentava me aproximar do corredor, tentando entender se minha mente estava jogando truques comigo. Mas a sensação de que alguém estava se movendo na escuridão era palpável. Eu não queria ir, mas as pernas me forçaram a avançar. Cada passo parecia um peso maior,
e o som dos meus próprios pés ecoava pela casa como se fosse um grito no vazio. Cheguei até a entrada do corredor. A casa estava em um silêncio mortal. O vento havia parado de soprar, e tudo parecia congelado no tempo. Foi quando percebi que a porta dos fundos estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a tinha fechado antes, mas agora estava aberta, balançando levemente com a corrente de ar que começava a entrar. O medo me paralisou, mas, em algum ponto, minha curiosidade sobre o que poderia estar acontecendo falou mais alto. Eu me aproximava da porta, cada movimento parecendo ser mais lento que o anterior. Ao chegar mais perto, vi o que havia acontecido. A porta estava aberta, mas alguém, ou algo, havia entrado. A marca do piso estava deslocada, como se alguém tivesse passado ali recentemente, mas sem deixar pegadas óbvias. Isso não fazia sentido. O ar parecia estar mais gelado ali, e uma sensação de pressentimento me tomou por completo. A escuridão parecia engolir a casa, e o peso no ar era imenso. O relógio na parede parecia ter parado de funcionar, e o silêncio de repente foi quebrado por um som que me fez quase cair no chão, uma respiração. Eu me virei rapidamente, apontando a lanterna para o corredor, mas não vi nada. Apenas a escuridão. O barulho da respiração era profundo, arrastado, como se alguém estivesse tentando se esconder ali, observando cada um dos meus movimentos. Eu olhei para todos os cantos, tentava manter a calma, mas sentia minha mente se desfazendo aos poucos. Então, uma sombra, tão escura quanto a própria noite, se moveu na direção do meu quarto. Meu coração disparou. Eu não conseguia mais respirar. Algo estava ali, me esperando, me observando. A lanterna piscou e se apagou, deixando-me no escuro absoluto. Minha visão se embaçou, o medo tomava conta de mim, e, por algum motivo, eu sabia que se fosse atrás da sombra, não voltaria mais. Eu não sabia o que havia naquela casa, mas tinha certeza de que não queria descobrir. Algo maligno, algo que não pertencia àquele lugar, estava se movendo nas sombras. No auge do desespero, comecei a correr. Corri até o quarto onde os outros estavam, batendo na porta freneticamente, mas, ao abrir, ninguém estava lá. O medo tomou conta de mim. Não havia mais explicação. As paredes pareciam se fechar. No fundo do corredor, a figura sem rosto surgiu novamente, me encarando de forma silenciosa e ameaçadora. Foi a última vez que estive naquela fazenda. Depois daquele dia, saí dali o mais rápido possível, sem olhar para trás, com a sensação de que algo, ou alguém, estava me perseguindo. Até hoje, não consigo deixar de me perguntar se a sombra realmente era o que eu pensei que era, ou se algo mais estava tentando se mostrar.